Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as evidências neurocientíficas na obra de André Luiz. Olá, seja bem-vindo a mais um Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos trazer um neurocientista, Dr. João Ascencio, que tem feito pesquisas em neurociência, seu mestrado e está fazendo agora o doutorado, utilizando muito a neuroimagem funcional. A neuroimagem funcional são aparelhos modernos que conseguem saber ou ver quais as áreas do cérebro que estão funcionando em determinadas situações. É um método bastante conhecido já do grande público, algumas pesquisas já foram mostradas em programas de TV, mas a importância da neuroimagem funcional é que ela está ensinando para os médicos e para os cientistas alguns dos segredos do cérebro, do funcionamento do cérebro. Já mudou alguns conceitos básicos em neurociência e tem evoluído muito e trazido muito conhecimento na área. Além do Dr. João Ascencio, nós já recebemos aqui o Dr. Júlio Preto Pérez, que é um brasileiro também, um neurocientista que trabalha junto com o Dr. Andrew Newberg, na Universidade da Pensilvânia. Temos o Dr. Alexander Moreira, que já tem seu mestrado, seu doutorado estudando a mediunidade e uma série de outros aspectos relacionados à neurociência. E nós temos o privilégio de ter aqui conosco hoje, para discutir um pouquinho sobre essas pesquisas e o que está acontecendo na área, João Ascencio, que vai nos esclarecer um pouquinho mais sobre a neurociência e a espiritualidade. Vamos à entrevista. Para falar sobre o tema de hoje, estou com o Dr. João Ascencio, que é neurocientista e estudou todas as evidências que aparecem na obra No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz. Bom, João, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade. E me diz uma coisa, muito interessante esse estudo, né, que você desenvolveu correlacionando imagens, né, neuroimagem com a obra, né, com os achados de Calderaro apresentados no Mundo Maior. Você pode falar um pouquinho, então, para o nosso público de casa, né, como que você começou a trabalhar e como que surgiu a ideia de abordar, né, de fazer essa ligação entre todos os seus achados e o que Calderaro discorria na obra No Mundo Maior, ditado por André Luiz? Claro, com certeza. É um prazer, em primeiro lugar, estar aqui com vocês, aos amigos ouvintes. Na verdade, essa pesquisa não foi desenvolvida por mim, ela foi desenvolvida pelo meu orientador de doutorado, o Dr. Jorge Mal Neto. Quando nós chegamos ao Brasil, porque nós estávamos em Londres, fazendo mestrado em neurociências na Universidade de Londres, e quando regressamos ao laboratório do Rio de Janeiro, liderado pelo Dr. Jorge Mal Neto, e tivemos um contato mais aprofundado com todas as pesquisas desenvolvidas por ele, nós verificamos informações muito importantes, sobretudo de dados que foram publicados em revistas internacionais de neuroimagem, cujas informações confirmavam a tese de Calderaro a André Luiz no livro No Mundo Maior. Isso nos surpreendeu muito e sentimos-nos na obrigação de divulgar isso não só no meio espírita, mas também no meio internacional. Ou seja, embora as pesquisas do Dr. Jorge Mal Neto sejam muito conhecidas no meio internacional acadêmico da neurociência nos Estados Unidos, a perspectiva de comprovação das ideias de André Luiz de Calderaro não tinham sequer sido abordadas. Bom, falando um pouquinho mais em detalhe do estudo que ele desenvolveu. Quando nós lemos a obra de André Luiz, no livro No Mundo Maior, o Calderaro, que é o instrutor espiritual de André Luiz, nesse livro ele explica uma teoria de evolução moral associada ao cérebro. E o que ele verifica? Basicamente, ele pede ao André Luiz para analisar o cérebro de um paciente e, ao analisar esse cérebro, o André Luiz vai notando diferenças de luminosidade em 3 grandes regiões cerebrais do paciente. Esta região, mais ou menos dessa parte aqui da coluna, chamada medula espinhal ou espinal medula. Essa região mais do córtex frontal, do córtex motor, responsável mais pelas ações motoras no presente, e os lobos frontais. E então Calderaro começa nesse livro, No Mundo Maior, explicando as diferentes funções dessas 3 regiões. Porque quando ele observa o paciente, ele verifica que existe muito pouca luminosidade nesta região da medula espinhal, existe uma média luminosidade no córtex motor e existe muita luminosidade nos lobos frontais. E então Calderaro começa explicando para ele que existem 3 regiões distintas. Essas regiões têm funções muito diferentes do ponto de vista da evolução moral. Então ele começa explicando que essa região da espinal medula
ela está associada a ações instintivas e a reflexos condicionados construídos no passado. Seja no passado de encarnações passadas, seja no nosso passado dessa nossa própria encarnação. Então, reflexos condicionados, ações reflexas, emoções reflexas, elas ficam arquivadas nesta região, que até nós sabemos que é responsável por chefiar todo o sistema nervoso periférico. Ele também continua explicando que esta região é a região, sobretudo, da ação motora, que quando nós realizamos qualquer ação no presente, essa região é intensamente ativada. E, finalmente, ele começa explicando que o lobo frontal, que é a região mais luminosa, não só do cérebro físico, mas do cérebro perispiritual, ele diz que essa região é a região mais sublime, mais evoluída do nosso perispírito e do nosso cérebro. Bom, essa é a teoria que Calderaro, depois ele aprofunda no livro, em vários capítulos, desde o capítulo 3 até o capítulo 7, sobre essas três grandes funções da região cerebral. E o que nós verificamos nos estudos do Dr. Jorge Monod, sem ele saber, porque ele é materialista, ele não é espírita, ele não é religioso. Eu, como sou espírita, ao ter lido as obras de André Luiz, quando eu tive contato com as pesquisas, eu verifiquei uma coisa muito interessante. Bom, o que ele verificou? Ele verificou que, quando os indivíduos estão na máquina de neuroimagem, na ressonância magnética funcional, ele pede aos indivíduos, aos participantes, para tomarem decisões entre doar dinheiro para caridade ou receber dinheiro. Os indivíduos que doam dinheiro de uma forma custosa, ou seja, elas perdem dinheiro verdadeiramente, de verdade, em prol de uma causa abstrata. Por exemplo, ele pede na neuroimagem que os indivíduos doem dinheiro para organizações de órfãos, casas de caridade para crianças órfãs. O que ele verificou nas pessoas que tomavam a decisão dentro da máquina de ressonância em doar para caridade? Ele verificou que as pessoas que perdiam dinheiro realmente em prol dessas causas ativavam fortemente o córtex pré-frontal anterior, ou córtex frontopolar, que é a região mais anterior do córtex pré-frontal, que faz parte do lobo frontal. O lobo frontal é esta região toda aqui do cérebro, mais anterior. Então, essa evidência de que quando nós nos sacrificamos, doando alguma coisa em prol de uma causa abstrata, uma causa moral, e ela implica verdadeiramente um sacrifício para nós, essa região do lobo frontal ela é intensamente ativada. Esse dado, ele é um dado de uma importância tão grande porque ele comprova a teoria de Calderaro, que foi publicada em 1947. Ora, esse estudo do Jorge Monod foi publicado em 2006. Então vocês vejam quantos anos depois é que a neuroimagem, a neurociência, por um materialista que não sabe nada da teoria de Calderaro, ela comprova cientificamente que esta região é intensamente ativada quando nós cometemos atos morais muito nobres. Isso é um dado muito interessante, né? Esses livros foram escritos na década de 40 e só agora, com o avanço da tecnologia, é que a gente consegue comprovar o que André Luiz dizia. Exatamente. Bom, Dr. João, a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso intervalo e nós voltamos já já. Conversando com o Dr. João Ascenso sobre as evidências neurocientíficas na obra No Mundo Maior, ditado pelo espírito André Luiz. O Dr. João Ascenso também é membro da Associação Médico Espírita Carioca. Bom, Dr. João, a gente falou um pouquinho, né, no bloco anterior sobre como que você juntou, né, o seu conhecimento, né, espírita, né, a um estudo já sendo realizado. Então a gente pode inferir, né, que tudo que é caridade, tudo que é voltado para o bem, né, realmente tem uma influência no nosso espírito? O que a gente pode dizer neste momento, do ponto de vista científico, é quando nós ativamos valores e que esses valores correspondem a comportamentos que significam um sacrifício real da nossa parte, nós ativamos intensamente o córtex frontopolar ou a região mais anterior do nosso lobo frontal. Esse é o dado científico que nós temos. Depois existem várias interpretações. Os materialistas fazem umas, os espiritualistas fazem outra. Mas, na verdade, essa evidência de que essa região mais anterior é intensamente ativada, ela comprova uma tese que não era comprovada cientificamente em 1947 e que é irrefutável. Portanto, nós já sabemos hoje que o cérebro, essa parte mais anterior do cérebro, esse dado sugere que essa região ela arquiva representações mentais nobres. Por exemplo, quando nós pensamos em caridade, em bondade, em virtude, em compaixão,
ela ativa representações que estão arquivadas nesse córtex frontopolar e também em outras regiões mais anteriores do cérebro. Nós ainda não temos muitos dados com relação às outras regiões, por exemplo, o córtex motor. Nós sabemos que o córtex motor hoje, e já está estabelecido também cientificamente, é intensamente ativado com uma ação motora normal. Ou seja, quando eu pego num objeto, automaticamente a região do córtex motor é ativada. Nós também não temos muita informação com relação à medula espinhal, embora saibamos que os nossos condicionamentos clássicos, que foram definidos por Pavlov na psicologia, também são arquivados no nosso sistema nervoso periférico, e o centro que regula esse sistema nervoso periférico é a medula espinhal. Segundo Calderaro, essa região da espinal medula, do córtex motor, essa região aqui corresponde mais ao passado. Todo o arquivamento das experiências do passado que nós vivemos, ela é arquivada. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Estou com o Dr. João Ascenso falando um pouquinho sobre as evidências neurocientíficas da obra de André Luiz, na obra No Mundo Maior. Bom, no bloco anterior você começou a falar um pouquinho sobre a experiência quase-morte, né? Quais são as novidades da neuroimagem nesse campo? Bom, em relação à neuroimagem, nós achamos que não é a melhor metodologia para se estudar. Porque a neuroimagem, voltamos a repetir, ela permite correlatos neurais de ativação. A experiência quase-morte, ela tem a natureza do seu estudo, ela permite relações de causa e efeito, porque ela permite, de uma forma experimentalmente controlada, a recolha de informações do mundo espiritual, através da experiência quase-morte. Explicando só um pouquinho o que é a experiência quase-morte. Como o nome indica, o indivíduo está em um estado físico de quase-morte, o seu cérebro fica, do ponto de vista fisiológico, totalmente anulado, ou seja, nós podemos provar cientificamente que aquele cérebro não pode produzir mentalmente naquele momento, por causa do seu estado físico, mas o indivíduo é capaz de recolher informações que ele não poderia recolher através daquele cérebro, que está num estado de anulação. Bom, se nós controlarmos experimentalmente, existem estudos, por exemplo, no University College of London, na Universidade de Oxford e Cambridge, e sobretudo na Universidade da Virgínia, o Dr. Bruce Grayson, na nossa opinião, é o maior pesquisador mundial nessa área, professor da Universidade de Virgínia. Ele estudou durante 25 anos, na nossa opinião, da forma mais experimentalmente bem controlada, a experiência quase-morte. Ele publicou agora, em 2008, um livro que foi editado pela Associação Americana de Psicologia, que acreditam que é uma associação bem cética. Ela tem uma tradição experimental muito forte, é muito cética com tudo que diga respeito à espiritualidade. E ele resumiu todos os 25 anos de pesquisa que fez e demonstrou experimentalmente a veracidade dos fenômenos de experiência quase-morte. Basicamente, o que ele conseguiu obter de forma controlada? Que pessoas com experiência quase-morte, que se provavam que o cérebro estava totalmente anulado, eram capazes de recolher informações, por exemplo, na sala de operação, recolher informações que ela não poderia recolher via cérebro. Ou seja, isso é uma prova experimental de que eu posso recolher informações não pelo cérebro, mas pela mente. E que quando o indivíduo volta ao estado normal, o seu cérebro volta a funcionar, ele pode reportar uma série de informações que ele não poderia ter sabido através das vias cerebrais. Por isso é que essa linha de pesquisa da experiência quase-morte, ela permite um estudo muito melhor e mais experimentalmente controlado da relação mente e cérebro. Certo. Bom, a gente vê então que várias universidades, né, em vários lugares, né, como Londres, né, vários lugares nos Estados Unidos, também estão se dedicando à neuroimagem. Na sua opinião, você acredita que essas experiências vão promover ainda mais o espiritismo, elucidando várias coisas que aparecem nas obras que ainda não têm explicação? Nós não temos dúvidas disso, porque essa corrente da experiência quase-morte, ela não trabalha neuroimagem, mas ela trabalha indução controlada de experiências mentais, mentais e emocionais, porque o Bruce Grayson ele conseguiu dividir em 3 grandes experiências: experiências comportamentais, mentais e emocionais, que são as 3 dimensões da experiência quase-morte. Então, essas experiências normalmente são reportadas como experiências muito profundas para o indivíduo. Indivíduos que passam por uma experiência quase-morte normalmente mudam a sua vida para sempre. Indivíduos extremamente céticos passam a se tornar profundamente religiosos, porque viveram uma experiência emocional fortíssima e reportam informações que não poderiam ter obtido através do cérebro, o que é realmente uma coisa que a Associação Americana de Psicologia, nesse momento, começa a aceitar
Primeiro, pelo rigor experimental do Bruce Greyson. E segundo, porque realmente, por exemplo, vou dar um exemplo de um caso muito famoso do Thomas Benedict. O Thomas Benedict foi um indivíduo muito cético, que passou por um estado de doença muito grave e que teve uma experiência quase morte e mudou totalmente o seu comportamento depois disso. E ele, depois da experiência quase morte, ele foi capaz... ele nem consegue explicar muito bem como, mas ele, depois dessa experiência, ele é capaz de fazer aquilo que se chama o out of the body experience, que é a experiência fora do corpo. Ou seja, a experiência quase morte lhe proporcionou a possibilidade de, quando ele quiser, induzir nele próprio a experiência fora do corpo. E o que ele faz com essa experiência fora do corpo? É uma coisa espetacular, que ele consegue sair do corpo conscientemente e obter informações da dimensão espiritual que depois ele usa na ciência convencional. Então ele não era cientista, depois que ele passou pela experiência quase morte, era cético. Tornou-se uma pessoa profundamente espiritualizada, não filiada a nenhuma religião em especial, mas ela passou a compreender a profundidade da vida espiritual e ele busca conhecimentos do mundo espiritual e traz esses conhecimentos para aplicar na ciência. Ele já patenteou uma das doenças genéticas que ele descobriu, publicou internacionalmente, e ele é um cientista hoje renomado materialista. Ou seja, considerado materialista, embora as informações que ele recolhe sejam da vida espiritual. Ele fala com seres de luz, por exemplo, então ele consegue induzir esse estado nele próprio, e essa experiência fora do corpo, induzida por essa experiência quase morte, modificou toda a sua experiência pessoal. Tá certo. Bom, doutor João, nosso bloco de entrevistas chegou aqui ao final, né, mas foi muito interessante todas essas elucidações, né, tanto sobre a neuroimagem, sobre as pesquisas sendo conduzidas e até a relação, né, que foi feita com o livro No Mundo Maior de André Luiz. Você que está em casa, já sabe, escreva para nós, dê o seu comentário, sua sugestão. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Muito obrigado, Giovana, e muito obrigado, João, pela sua participação no nosso programa. O que o João trouxe para a gente hoje é uma coisa que nós temos nos dedicado por muito tempo, eu digo nós, das associações médico-espíritas em todo o Brasil, que é fazer essa correlação do trabalho do André Luiz com as ciências atuais. E quanto mais a gente estuda, quanto mais trabalhos saem, principalmente na neurociência, mais André Luiz fica comprovado. E isso é uma coisa de extrema importância que muitas pessoas, mesmo dentro do movimento espírita, não se dão conta. Se nós temos um autor espiritual que antecipou em mais de 60 anos algumas informações de neurociência, isso já é alguma coisa extremamente significativa. Se as coisas que André Luiz falou naquela época, na década de 40 e 50, que não tinham nenhum significado ou que às vezes antagonizavam alguns conceitos que a medicina admitia na época, hoje nós estamos percebendo que ele estava certo e que tudo que ele falou tem uma lógica e uma racionalidade e está sendo comprovado pela ciência clássica, isso comprova a necessidade de estudarmos com mais cuidado a obra de André Luiz. E mais do que isso comprova a mediunidade de Chico Xavier. Para aqueles que ainda achavam que seria necessário validar a mediunidade de Chico Xavier, essa é a prova cabal da veracidade e da importância dessa mediunidade. Posto que ele era uma pessoa que não tinha cultura suficiente para colocar determinados conceitos, principalmente dentro da área da saúde, da neurociência, e colocou de uma maneira completa e muito bem feita, muito minuciosa, que na época foi mal compreendida, até porque nós não tínhamos elementos suficientes para avaliar esse tipo de estudo. E hoje, eu concordo plenamente com o João, a questão da EQM talvez seja o ponto mais importante do estudo dessa dualidade cérebro-mente. O que é isso? Para onde isso vai nos levar? Comprovando que existe uma mente independente do cérebro, nós estaremos comprovando a existência do espírito. Nós estaremos cientificamente colocando o corpo como um artefato e não como a causa da vida. O corpo como sendo uma manifestação do espírito e não como sendo a causa da inteligência, das emoções e do pensamento. A neurociência está indo
claramente por esse caminho. Eu acredito que já existem elementos suficientes para a gente admitir isso como verdade, mas, como disse Schopenhauer, as grandes mudanças, as grandes revelações, os novos conceitos, inicialmente são ridicularizados, depois violentamente combatidos, para numa terceira etapa, então, serem aceitos como verdades autoconscientes. Eu espero que o Ciência e Espiritualidade, mesmo que de maneira insignificante, pequena, esteja colaborando para a implantação desses novos conceitos. Eu espero que a gente esteja podendo ajudá-los a meditar um pouquinho sobre esse grande momento de mudança que nós estamos vivendo no planeta. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e esperamos revê-lo no próximo programa. Até lá!